Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, um dos pontos que muita gente considera ser um dos mais importantes em um smartphone é a proteção contra água e poeira. Infelizmente, esse era um recurso que só estava presente em modelos tops e ainda assim não está em todos, somente alguns modelos trazem a proteção contra água e poeira. Felizmente, aos pouquinhos, claro, de forma bem lenta, mas aos pouquinhos isso está mudando. Já temos alguns modelos intermediários que trazem a proteção contra água e poeira, como o Galaxy A52, o Galaxy A72 e, mais recentemente, também o Galaxy A52s. E explicando de forma bem rasa, proteção contra água e poeira é exatamente o que o nome está dizendo. Proteção contra a água, contra mergulho de água e também contra a poeira. Mas será que é isso mesmo? E lembrando que ainda existe vários níveis, vários graus de proteção. O IP67, IP68, IPX4, mas afinal de contas o que significa tudo isso? E mais, será que um smartphone com proteção IP67, como é o caso do Galaxy A52s, se ele sofrer danos por ser mergulhado na água, será que a garantia vai cobrir? A gente vai falar sobre tudo isso, vou explicar para vocês como funciona a proteção contra sólidos e líquidos, porque na verdade essa certificação contra água e poeira, na verdade é certificação contra sólidos e contra líquidos. Eu vou explicar tudo isso direitinho, quais são os níveis de proteção, como funciona, como é a tabelinha, explicando essa proteção e também a questão da garantia, se realmente as fabricantes cobram ou não um aparelho danificado por ter sofrido danos contra água, por exemplo, mesmo sendo certificado. Então assista esse vídeo para vocês entenderem melhor, mas antes não esqueça de deixar o seu like no vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é explicar o que é essa certificação IP. E como o nome já sugere, é uma certificação que o fabricante do smartphone vai pagar para obter. Então o produto é submetido a testes e aí em cima disso é comprovada a eficiência dele contra água e ou contra poeira e aí dessa forma é obtida essa certificação. E ela é paga e não é barato. Tanto que é até possível que existam alguns smartphones que tragam algum tipo de resistência contra água, por exemplo, mas não tem a certificação justamente porque o fabricante optou por não pagar por ela. Então isso pode acontecer. Eu acredito que alguns smartphones da Motorola que trazem proteção contra respingos, por exemplo, eles não têm essa certificação, mas eles trazem a proteção contra respingos. Então pode ser que a Motorola tenha optado por não pagar pela certificação, mas ainda assim o aparelho traz essa proteção. Eu estou aqui com uma colinha que eu tirei da Wikipedia, que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês poderem consultar também, que explica sobre essa certificação. E para vocês entenderem, o primeiro dígito da certificação é o grau de proteção contra sólidos. E o segundo dígito indica a proteção contra líquidos, contra água, por exemplo. Então, se a certificação, por exemplo, for IPX7, indica que ele traz nenhuma certificação contra sólidos e a certificação nível 7 para líquidos, para água. E o inverso também vale, pode ser certificação IP4X. Então ele traz uma certificação contra sólidos e nenhuma certificação contra líquidos. E pode ser tanto X quanto 0, os dois indicam que a certificação para aquele item, seja sólidos ou líquidos, é nula, não existe. Então, pegando os graus aqui, começando pelo 0, tanto para sólido quanto para líquido, 0 é nenhuma certificação, ele não traz nenhuma proteção. E aí, falando da proteção contra sólidos, que é o primeiro dígito, ele vai de 0 a 6, e, por exemplo, a certificação 1 indica que ele traz proteção contra objetos sólidos com 50 mm de diâmetro ou mais, são objetos grandes. Então a certificação ela vai começando com objetos maiores, e ela vai diminuindo até chegar ao nível 5, que é proteção contra poeira. Ele já consegue no nível 5 ter proteção contra poeira e o nível 6 indica que ele é a prova de poeira, então não vai passar poeira no nível de certificação 6. Já o segundo dígito, que vai de 0 até 9, até 9K na verdade, então são vários níveis de certificação. Começando em 0, ele tem nenhuma certificação contra líquidos e aí ele vai aumentando os níveis de uma forma até complexa. Por exemplo, o nível 1 indica que ele é protegido contra gotas que caem na vertical. Nível 2 já indica que ele é protegido contra gotas que caem na vertical com o corpo inclinado em até 15 graus. Então, se o objeto estiver inclinado em até 15 graus e a gota cair na vertical, ele tem proteção. Uma proteção bem mínima, E aí vai aumentando. Proteção nível 3 é contra borrifo de água. Proteção 4 é contra jorro de água, 5 é contra jatos de água, 6 é contra jatos potentes de água e aí a partir do nível 7 você já pode submergir o produto
debaixo d'água. O nível 7 indica que ele pode ter imersão temporária em água de até 1 metro por 30 minutos. E no nível 8 ele está protegido contra imersão contínua em água, então ele pode ficar submerso ali por bastante tempo. E aí vai depender do fabricante, ele vai ter que descrever exatamente, né, no manual do produto, por exemplo, nas informações do produto, qual é o tempo que ele pode ficar submergido em água. Então, por exemplo, um Galaxy S20 Ultra pode ficar em até 1,5 metro d'água por 30 minutos, já um iPhone 13 pode ficar em até 4 metros d'água por 30 minutos sem sofrer danos, e aí o fabricante vai especificar. E aí temos o nível 9, que é proteção contra a imersão durante 1 metro e resistência à pressão. E a 9K é protegido contra a água proveniente de jatos de vapor e alta pressão. Então, tem até outros níveis acima do nível 7 e 8 que a gente está mais acostumado a ver. Bom, e agora que vocês já entenderam como funciona essa certificação, vamos lá às principais dúvidas, né? Então, um smartphone que traga a proteção IP68, ele realmente está protegido contra água e poeira? Para isso, ele precisa estar completamente isolado. Deixa eu pegar um smartphone aqui com proteção, acho que esse aqui serve, ó. Temos aqui o A52s, que traz proteção IP67. Então ele traz proteção total contra a poeira e também pode ser submerso em até 1 metro d'água por 30 minutos sem sofrer danos. Só que o que acontece? Ele tem aqui a entrada de chips, que fica aqui na parte superior, e essa bandeja ela tem que estar completamente fechada para que exista essa proteção. Então, por exemplo, se você colocar um chip aqui, um cartão de memória, e na hora de fechar você não selar bem, você não empurrar totalmente a bandejinha aqui, ela vai ficar parcialmente aberta e aí pode ter infiltração de água. Então você tem que tomar esse cuidado, você tem que lacrar totalmente a bandeja, né? Todas as bandejas do aparelho têm que estar completamente fechadas para poder prevalecer essa proteção contra a água e também contra a poeira, contra sólidos e líquidos. E no smartphone como o A52s, notem que ele tem a entrada aqui para fone de ouvido, tem a entrada USB tipo C, tem o alto-falante e eles ficam expostos, eles têm a furação. Mas existe a vedação aqui para eles, então mesmo com esses furos, com essas entradas, você pode submergê-lo à água sem que ele sofra danos. Então mesmo que seu aparelho tenha proteção contra água e poeira, você precisa ficar atento a esses pontos. Ele tem realmente que estar bem fechado, né? Se tiver a bandejinha do chip, você tem que fechá-la, empurrar bem para que ele fique bem vedado, porque senão pode haver uma infiltração, principalmente quando você submergiu o aparelho na água. Então, às vezes acontece da pessoa não deixar muito bem fechado e quando submergir vai haver infiltração e o aparelho vai acabar passando por danos. E aqui outra questão importante, se você tiver um aparelho com proteção contra água e poeira, certificado, bonitinho, e ele sofrer danos, você mergulhar ele na piscina ou na água e ele for danificado, a garantia vai cobrir? Aqui que está o grande problema. Normalmente a garantia não cobre, apesar dos fabricantes relatarem que seus aparelhos são certificados, se houver infiltração não haverá cobertura da garantia. E muita gente até acaba abrindo o processo contra o fabricante justamente por causa disso, porque ele avisa que o aparelho é à prova d'água e em alguma situação acaba havendo uma infiltração de água. Em alguns casos essas pessoas ganham, em outros casos elas acabam perdendo. A Apple, por exemplo, passa muito por isso, de receber processos de pessoas que tiveram seus iPhones danificados na água e alguns deles ela acaba ganhando, outros ela acaba perdendo, mas de qualquer forma é uma dor de cabeça muito grande. Então mesmo que seu aparelho seja à prova d'água, é bom tomar todos os cuidados e evitar submergi-lo na água, porque se ele sofrer danos, a princípio a garantia não vai cobrir e você vai ter que entrar com processo, vai ter que passar uma grande dor de cabeça para conseguir ter o conserto do seu smartphone. E aqui outra informação importante é que essa proteção contra a água se refere à água doce. Eu já vi muita gente perder o smartphone por mergulhar o seu smartphone em água salgada, como a água do mar, por exemplo. Então essa proteção é contra a água doce, a não ser que seja bem especificado, que você pode usar o smartphone em natação, por exemplo, ou nadar no mar, como é o caso de alguns smartwatches. Vários trazem a proteção contra a água e nesse caso está bem especificado que você pode usá-lo também em água salgada. Então, a não ser que esteja a informação bem clara, é bom ter em mente que a proteção é apenas contra a água doce. Então, moral da história, mesmo que seu smartphone tenha certificação IP, é bom tomar cuidado com ele e evitar. Claro que se acontecer algum desastre, ele cai na piscina ou cai na água, por exemplo, as chances dele sobreviver são bem maiores. Mas é bom não ficar testando isso porque você pode ter dor de cabeça. Eu particularmente tive um caso com o Xperia Z Ultra, aquele smartphone eu adorava, ele era muito fino e tinha uma tela enorme e ele trazia proteção contra água e poeira.
e eu nem cheguei a mergulhar o Xperia Z Ultra na água, mas eu usei para lavá-lo. Eu fiz uma lavagem com ele na torneira lá para poder fazer os testes e infelizmente os botões de volume e o botão liga-desliga pararam de funcionar. Eu mandei para assistência técnica e a Sony fez a troca do aparelho, então eu acabei nem fazendo mais testes e felizmente eu não tive muita dor de cabeça porque a Sony fez a troca do produto. Na verdade, a Sony nem trocou por outro Xperia Z Ultra, se eu não estou enganado eles trocaram pelo Xperia Z2, porque eu acho que não tinha mais estoque, mas eu aceitei a troca numa boa, então para mim foi bem tranquilo. A Sony trocou sem maiores questionamentos, mas pode ter certeza que você pode ter dor de cabeça sim se o seu smartphone tiver certificação IP e ele acabar ter sido danificado por ter sido submergido à água. Mas não há dúvidas de que apesar de todos esses detalhes, todos esses pequenos problemas, é legal, é muito bom você ter um smartphone com certificação IP67 ou certificação IP68, porque com certeza você estará melhor protegido contra a água e contra a poeira também. Mas ainda assim, isso não significa que você pode jogá-lo na água toda hora, porque se ele sofrer danos, com certeza você vai passar por alguma dor de cabeça. Então é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender melhor como funciona a certificação contra água e poeira, que na verdade é certificação contra sólidos e líquidos. E se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários pra gente continuar esse bate-papo. E não esqueça, hein? Like no vídeo, você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Bem Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!